Quando acordava com as mãos úmidas e as unhas roídas, tinha certeza que alguém invadia meu quarto à noite. O horror me fez planejar minha própria morte, até que descobri, numa madrugada gelada, a verdade sobre o monstro que me tocava enquanto eu dormia. Bom dia, meus queridos. Que alegria encontrar vocês aqui hoje. Podem me chamar de Clotilde Aparecida Fonseca. Tenho 72 anos bem vividos, nascida em Jaguariaíva, no Paraná. Mas hoje moro aqui, nessa cidadezinha acolhedora, que é Itapeva, no interior de São Paulo. O tempo passa, os cabelos embranquecem, mas o coração continua quentinho, viu? Toda manhã, depois do café com broa de milho que eu mesma faço, pego minhas agulhas e linha e começo a bordar. Vocês precisavam ver as toalhas, as fronhas e os panos de prato que saem dessas mãos calejadas. Cada ponto carrega uma história, cada cor traz uma lembrança. Comecei a bordar ainda mocinha, com minha finada mãe, que Deus a tenha. Mas foi só depois dos 50 que transformei isso numa paixão diária. O bordar me acalma, organiza meus pensamentos, é quase uma reza silenciosa. Aqui na minha salinha, com a janela que dá para o pequeno jardim de gerânios vermelhos, passo horas bordando enquanto ouço o rádio. Tenho uma poltrona de veludo verde, já meio puída nos braços, mas que me abraça como um velho amigo. Se vocês gostarem dessa nossa conversa, façam um favor para essa vovó. Cliquem naquele botãozinho de gostei e se inscrevam no canal. É como se estivessem batendo na minha porta para um café. Me dá uma alegria danada ver que tem gente querendo ouvir minhas histórias. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? Estão tomando um cafezinho da manhã comigo ou é hora do almoço? Ou quem sabe já é noitinha aí? Eu leio cada comentário com muito carinho e fico feliz em saber um pouquinho da vida de vocês também. Vamos trocar esse carinho, sim? Hoje vou contar para vocês uma história que me marcou profundamente. Sobre como às vezes as coisas não são o que parecem ser. Sobre aquela época difícil, lá pelos meus 15 anos, quando passei pelo maior susto da minha vida. Uma história sobre amor, mas um amor daqueles brutos, silenciosos, que a gente só entende muito tempo depois. Quando eu era adolescente, vivia com meus pais numa casa simples, de chão batido e paredes de madeira, no interior do Paraná. Meu pai, Benedito, era um homem calado, de poucas palavras, mãos grossas do trabalho na lavoura. Ah, se vocês soubessem o que aconteceu naquela casa! Mas vamos com calma, que história boa é como café coado na hora. Precisa do tempo certo para sair perfeita. Nasci numa casa simples, mas cheia de vida, lá em Jaguariaíva. Meu pai, Benedito, como já contei, era um homem da roça. Mãos calejadas, pele queimada de sol, olhos pequenos que quase sumiam quando ele dava aqueles sorrisos raros dele. Trabalhava de sol a sol na plantação de milho e feijão que tínhamos num pedacinho de terra. Minha mãe, Isaura, era o oposto dele. Falante, alegre, estava sempre cantarolando enquanto cuidava da casa e de nós. Éramos 5 irmãos. Eu, a do meio. Acima de mim, Geraldo e Ivete. Abaixo, os gêmeos Tarcísio e Teolinda. Nossa casa tinha 3 cômodos apenas. A cozinha com fogão a lenha, que era o coração da casa. O quarto grande, onde meus pais dormiam com os gêmeos pequenos. E um quarto menor, onde eu dormia com Ivete, enquanto Geraldo dormia num colchão na sala que se improvisava à noite. O chão era de terra batida, mas sempre bem varrido pela minha mãe. As paredes, de tábuas de pinheiro que meu pai conseguiu quando trabalhou no corte de madeira. Tínhamos uma mesa grande de madeira que meu pai mesmo fez, onde comíamos todos juntos. Do lado de fora, um terreiro amplo onde as galinhas ciscavam e nós, crianças, brincávamos. Um pouco mais longe, a casinha, nossa privada externa, feita de madeira, com um buraco no chão. E descendo um pouquinho, o poço d'água de onde tirávamos a água para tudo. Acordávamos com o canto do galo, bem cedinho. Minha mãe já estava de pé, acendendo o fogão para o café. Meu pai saía para a roça antes mesmo do sol nascer. Nós, crianças, tomávamos café com leite e pão de milho feito pela minha mãe, e íamos para a escola.
Era uma caminhada de quase 1 hora por uma estradinha de terra, atravessando o pasto do vizinho, subindo o morro, cruzando um pequeno córrego em cima de troncos. Íamos todos juntos, eu e meus irmãos mais velhos cuidando dos pequenos. A escola era só uma sala, com uma professora que dava aula para todas as séries ao mesmo tempo. Dona Matilde, uma senhora magra, de óculos na ponta do nariz, cabelo sempre preso num coque apertado. Ela era rigorosa, batia com régua na mão de quem errasse a tabuada, mas também trazia, às vezes, doce de abóbora para quem se comportasse bem. Voltávamos para casa depois do meio-dia. Minha mãe deixava a comida pronta: arroz, feijão e, quando tínhamos sorte, um pedacinho de carne ou ovo frito. Depois da escola, começavam as obrigações. Eu e Ivete ajudávamos minha mãe a lavar a roupa no tanque, estender no varal feito de arame esticado entre 2 árvores. Geraldo ia ajudar meu pai na roça ou cuidar dos animais. Tínhamos algumas galinhas, um porco e uma vaca leiteira. Os gêmeos ainda eram pequenos, mas já tinham suas tarefas, como buscar lenha perto de casa ou dar milho para as galinhas. Brincávamos quando sobrava tempo. Naquela época, não tinha televisão, nem rádio tínhamos em casa. As brincadeiras eram simples: pega-pega, esconde-esconde, roda, amarelinha que a gente riscava no chão com um pedaço de graveto. Fazíamos bonecas de palha de milho, cavalinhos de cabo de vassoura. Meu irmão Geraldo era bom de estilingue, caçava passarinhos que minha mãe preparava num ensopado gostoso. À noite, depois da janta, meu pai sentava no banco da frente de casa para fumar seu cigarro de palha e olhar as estrelas. Às vezes contava histórias antigas, de assombração, do tempo em que ele era menino. Minha mãe remendava roupas à luz de lamparina, enquanto nós, crianças, ouvíamos as histórias ou brincávamos de adivinhação. Dormíamos cedo com o cantar dos grilos lá fora. Aos domingos, íamos à igreja na cidade. Era um dia especial. Vestíamos a roupa boa, única que cada um tinha para ocasiões assim. Íamos de carroça, emprestada do compadre Zulmiro. A cidade parecia um outro mundo para mim. Tinha luz elétrica, algumas casas de alvenaria, a praça central com coreto onde às vezes tinha bandinha tocando. Depois da missa, meu pai comprava rapadura para nós, o que era uma festa. Foi assim até meus 10 anos, mais ou menos. Uma vida simples, dura às vezes pela pobreza, mas eu não me lembro de sentir falta de nada importante. Tínhamos comida na mesa, um teto sobre nossas cabeças e aquele amor meio calado, meio bruto dos meus pais. Mas as coisas começaram a mudar quando eu entrei na adolescência. Foi aí que comecei a notar coisas estranhas, pequenos sinais do que viria a se tornar o maior susto da minha vida. Lembro que, aos 13 anos, comecei a acordar com uma sensação estranha. Minhas unhas, que eu deixava crescer porque achava bonito, amanheciam mais curtas, como se tivessem sido roídas durante a noite. No início, pensei que talvez eu mesma fizesse isso dormindo, sem perceber. Minha irmã Ivete, que dormia comigo, dizia que eu era agitada no sono, que me virava muito na cama. Falei com minha mãe sobre isso. Ela olhou minhas mãos com atenção e disse: "Deve ser bicho de pé, filha. Às vezes coça tanto que a gente acaba roendo as unhas sem perceber." Ela me fez um banho de água morna com sal grosso para os pés, mas o problema continuou. Pior ainda, comecei a notar que às vezes acordava com as pontas dos dedos meio úmidas, como se alguém tivesse passado alguma coisa nelas. Comecei a ter medo de dormir. À medida que os dias passavam, aquela sensação de ser observada durante a noite só crescia. Comecei a dormir inquieta, acordando várias vezes, olhando para todos os cantos do quarto escuro. Ivete reclamava que eu não parava de me virar na cama, que falava coisas sem sentido durante o sono. "Você tá com alguma coisa, Clotilde?" Ela perguntava preocupada, mas eu não sabia explicar. Aquilo era mais do que um simples problema de unhas roídas. Era uma sensação de que algo ou alguém invadia meu espaço mais íntimo enquanto eu estava vulnerável, dormindo. A ideia me dava calafrios. Comecei a observar todos ao meu redor com desconfiança.
Foi por volta dos meus 14 anos que a situação piorou. Chegamos a pensar que podia ser algum bicho pequeno entrando no quarto durante a noite. Meu pai trocou as tábuas do assoalho que estavam com frestas, verificou todas as paredes, mas não encontrou nada. Minha mãe fez simpatias, pôs ramos de arruda embaixo do meu travesseiro, me deu chá de camomila para acalmar os nervos. Nada resolvia. Um dia, numa tarde de domingo, depois da missa, fiquei sabendo de um caso que me gelou o sangue. A filha do seu Juvenal, que morava do outro lado do rio, tinha sido, como posso dizer, molestada enquanto dormia. O culpado era um rapaz da fazenda vizinha que entrava escondido pela janela. Quando soube disso, minha cabeça começou a fervilhar de pensamentos terríveis. E se fosse isso? E se alguém estivesse entrando no nosso quarto durante a noite? Mas quem? Geraldo dormia na sala, do outro lado da casa. Meu pai era um homem direito, trabalhador. Nunca tinha dado motivo para desconfiança. Os gêmeos eram pequenos demais. Quem mais poderia ser? Comecei a imaginar que poderia ser alguém de fora. Talvez um dos rapazes da vila ou algum andarilho que passava pela região. O medo foi crescendo dentro de mim, alimentado pela minha imaginação fértil de adolescente. Numa noite de tempestade, quando os trovões eram tão fortes que pareciam querer derrubar nossa casa, tomei uma decisão. Não ia mais dormir até descobrir o que estava acontecendo. Arrumei minha cama como sempre, me deitei ao lado de Ivete, que logo pegou no sono, e fiquei acordada, com os olhos semicerrados, fingindo dormir. O tempo passou devagar. A casa foi ficando silenciosa. Os roncos do meu pai no quarto ao lado, a respiração calma de Ivete. Fora, o vento uivava e a chuva batia forte contra as janelas. Minhas pálpebras pesavam. Lutei contra o sono. 1, 2 horas se passaram. Estava quase desistindo quando ouvi o assoalho ranger. Meu coração disparou. Alguém estava no quarto. Através das pálpebras semicerradas, vi uma silhueta se aproximar da minha cama. Era uma figura masculina, alta. Por um momento, pensei em gritar, em pular da cama e correr, mas o medo me paralisou. A figura se ajoelhou ao lado da minha cama. Foi então que um relâmpago iluminou o quarto por um instante, e eu vi. Era meu pai. Benedito estava ali, ajoelhado ao lado da minha cama, segurando minha mão que tinha ficado para fora do cobertor. O coração quase saltou pela boca. O que ele estava fazendo? Por quê? Com o quarto novamente na escuridão, contive o impulso de abrir os olhos. Respirei fundo, tentando manter a calma. Foi quando senti. Ele estava levando minha mão até sua boca. Podia sentir seu hálito quente nos meus dedos e então... o som. Aquele som quase imperceptível de unhas sendo roídas. Meu próprio pai estava roendo minhas unhas enquanto eu dormia. O choque foi tão grande que esqueci de fingir que estava dormindo. Abri os olhos de repente e puxei minha mão. Meu pai, assustado, caiu para trás. Nos encaramos por um momento, ambos paralisados pelo susto. Pai, sussurrei, a voz tremendo. O que o senhor está fazendo? Ele ficou ali, ajoelhado no chão, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Parecia envergonhado, assustado? Não sei dizer. Sem responder, ele se levantou rapidamente e saiu do quarto. Passei o resto da noite acordada, tremendo debaixo das cobertas. Minha cabeça era um turbilhão de pensamentos confusos. Por que meu pai faria algo assim? Que tipo de perversão era aquela? As histórias que eu tinha ouvido sobre homens que abusavam de meninas vieram à tona. Era isso que estava acontecendo comigo? Meu próprio pai? Na manhã seguinte, não consegui olhar para ele durante o café. Minha mãe percebeu que algo estava errado, mas não falou nada. O dia inteiro fiquei pensando em como confrontá-lo, em como contar para minha mãe. Ou se deveria contar. E se ele negasse? E se ninguém acreditasse em mim? No final daquele dia, decidi que precisava tirar isso a limpo.
Esperei todos irem dormir e fui até a sala, onde meu pai estava sentado sozinho, fumando seu cigarro de palha antes de ir para a cama. Pai, comecei, a voz tremendo. Por que o senhor estava no meu quarto ontem à noite? Por que o senhor estava roendo minhas unhas? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão. Achei que não ia responder, que talvez fosse ficar bravo, me chamar de mentirosa. Mas então ele apagou o cigarro, suspirou profundamente e levantou o olhar para mim. Seus olhos estavam marejados? Nunca tinha visto meu pai chorar. Venha cá, menina, ele disse, a voz rouca. Hesitei, com medo, mas me aproximei. Ele se levantou e foi até o armário velho no canto da sala. De lá, tirou uma caixa de madeira que eu nunca tinha visto antes. Sentou-se novamente e a colocou no colo. Senta aqui. Ele apontou para o banco ao lado. Obedeci, mantendo uma certa distância. Ele abriu a caixa e tirou de dentro algumas fotografias amareladas e uma carta dobrada. Me estendeu uma das fotos. Era eu, com uns 3 ou 4 anos. Meu rosto e braços estavam cobertos de arranhões profundos, alguns ainda com sangue. Fiquei olhando aquilo, sem entender. Você não lembra, ele começou, a voz baixa. Mas quando era pequena tinha um problema. Sofria de... Como é que o doutor chamava? Sonambulismo, acho. Se mexia muito durante o sono, se arranhava toda. Uma vez quase furou o olho com a própria unha. Ele me mostrou outra foto, onde eu aparecia com um curativo grande perto do olho direito, o rosto ainda marcado por arranhões. Sua mãe e eu ficávamos desesperados. Levamos você no médico lá em Ponta Grossa, depois de você ter se machucado feio. Ele queria te dar uns remédios fortes, desses que deixam a pessoa quase em coma. Sua mãe não deixou. Disse que ia te fazer mal. Meu pai suspirou, olhando para as próprias mãos grandes e calejadas. Eu tentei de tudo. Amarrava suas mãos com panos macios para você não se arranhar, mas você chorava tanto que tínhamos que soltar. Tentei cortar suas unhas bem curtas, mas você acordava com o barulho da tesourinha e tinha crises de choro. Então... Ele fez uma pausa, como se estivesse buscando coragem para continuar. Então eu comecei a fazer do único jeito que funcionava sem te acordar. Senti um calafrio percorrendo minha espinha. Meu pai continuou, a voz cada vez mais baixa. Todas as noites, eu entrava no seu quarto e roía suas unhas enquanto você dormia. Era o único jeito de mantê-las curtas, sem que você percebesse, sem que se machucasse. Com o tempo, você parou de se arranhar, o problema parecia ter passado. Mas eu continuei. Virou um hábito, um jeito de cuidar de você, de ter certeza que você estaria bem. Fiquei ali olhando para aquele homem rústico de poucas palavras, me contando algo tão estranho e ao mesmo tempo tão cheio de amor. Um amor torto, desajeitado, que tinha encontrado essa forma bizarra de se expressar. Por que o senhor nunca me contou? Perguntei, confusa com tudo aquilo. No começo, você era pequena demais para entender. Depois me senti envergonhado. Sabia que era estranho, que as pessoas não entenderiam. Que você talvez ficasse com nojo de mim. Ficamos em silêncio por um tempo, ambos processando aquela conversa difícil. Dentro de mim, o medo e a repulsa que tinha sentido começavam a dar lugar a uma compreensão confusa. Não era normal o que meu pai fazia, mas também não era o que eu tinha imaginado. Nada daquelas coisas terríveis que tinha ouvido sobre homens que abusavam de meninas. Vou parar, ele disse finalmente. Você já é moça, não precisa mais disso. Me desculpe se te assustei. Antes que eu pudesse responder, ele se levantou, guardou a caixa e saiu para o quarto. Fiquei ali sentada, sozinha na sala escura por muito tempo, tentando entender o que tinha acontecido, o que eu sentia. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, pensei muito sobre o amor dos pais pelos filhos. Como ele pode ser complicado, tomar formas estranhas às vezes. Meu pai, um homem rústico do campo, tinha encontrado aquele jeito torto de me proteger, de cuidar de mim. E eu,
que tinha imaginado o pior, me sentia confusa, entre o alívio e uma espécie de ternura misturada com constrangimento. Nos dias que se seguiram àquela conversa com meu pai, vivi num estranho limbo de emoções. Por um lado, sentia um grande alívio por saber que não estava acontecendo nada daquilo que minha imaginação tinha fabricado, nenhum tipo de abuso. Por outro lado, ainda havia um desconforto, um constrangimento difícil de explicar. Afinal, por mais que entendesse as razões do meu pai, ainda era estranho, bizarro até, pensar nele roendo minhas unhas enquanto eu dormia. À noite, deitada na cama, ficava alerta a qualquer rangido do assoalho, qualquer sombra que passasse pela fresta da porta. Quando finalmente pegava no sono, tinha pesadelos confusos, onde me via como criança, arranhando meu próprio rosto até sangrar, enquanto meu pai assistia, impotente. Na mesa do café, o silêncio entre nós pesava. Minha mãe percebeu que algo tinha mudado, mas não perguntou nada. Talvez achasse que era coisa de adolescente, uma fase. Ou talvez ela soubesse de tudo, desde o começo, e apenas respeitasse o jeito estranho que meu pai tinha encontrado para me proteger. Foi minha irmã Ivete quem primeiro notou que eu estava diferente. Uma tarde, enquanto lavávamos roupa juntas, ela me perguntou direto, do jeito dela: "Aconteceu alguma coisa entre você e o pai? Vocês mal se olham." Hesitei, sem saber o que dizer. Como explicar algo tão estranho, tão íntimo? Mas Ivete era mais do que minha irmã, era minha confidente. Se havia alguém com quem eu podia desabafar, era ela. "Ivete", comecei, baixinho. "Você já notou alguma coisa estranha com minhas unhas? De manhã, às vezes?" Ela franziu a testa, confusa. "Como assim?" "Elas parecem roídas." Ivete largou o vestido que estava esfregando e me olhou com atenção. "Agora que você falou, já reparei sim. Pensei que era você mesma que roía durante a noite." "Não sou eu", respondi. "É o pai." Ela arregalou os olhos, chocada. "Como assim o pai? O que ele..." E assim contei tudo para Ivete. A descoberta na noite da tempestade, a conversa depois, as fotos, os arranhões. Enquanto falava, via o rosto dela passar do choque para a confusão e depois para uma espécie de compreensão relutante. "Isso é estranho", ela disse, quando terminei. "Mas, pensando bem, faz sentido. Lembro quando você era pequena, como se machucava dormindo. Mamãe passava noites em claro, te vigiando. Teve uma vez que você arranhou tanto o braço que ficou em carne viva. Lembro do desespero deles. Foi reconfortante ouvir isso de Ivete, saber que ela também se lembrava. Que não era alguma história inventada pelo meu pai, que realmente havia acontecido. Mesmo assim, ela continuou, ele devia ter contado para você. É meio assustador saber que alguém entra no seu quarto toda noite sem você saber." Concordei com a cabeça. O segredo era o mais perturbador. Se meu pai tivesse explicado desde o começo, talvez eu tivesse entendido, talvez não tivesse sentido tanto medo, tanto nojo. Nas semanas seguintes, os dias foram passando e, aos poucos, uma nova rotina se estabeleceu. Meu pai cumpriu a promessa e nunca mais entrou no meu quarto à noite. Aos poucos, voltamos a conversar normalmente, embora houvesse sempre um certo constrangimento pairando entre nós, uma barreira invisível que não existia antes. Comecei a cuidar das minhas próprias unhas, cortando-as bem curtas antes de dormir. Mas uma noite tive um sonho agitado. Sonhei com um cachorro raivoso me perseguindo pela mata, seus dentes afiados quase alcançando meus calcanhares. Acordei assustada, o coração disparado, e percebi que tinha arranhado meu próprio braço durante o sono. Não era nada grave, apenas alguns riscos vermelhos, mas foi o suficiente para me fazer pensar. Naquela manhã, enquanto tomávamos café, olhei para meu pai e disse: "O senhor tinha razão. Esta noite eu me arranhei dormindo." Ele levantou os olhos da xícara, surpreso por eu ter tocado no assunto. Assentiu levemente com a cabeça, sem dizer nada. Acho que não superei completamente o problema."
continuei. Talvez quando tenho pesadelos ou durmo agitada. Meu pai colocou a xícara na mesa, pensativo. Vai passar, filha. Com o tempo, você já não é mais criança. Minha mãe olhava de um para o outro, claramente confusa com a conversa. Meu pai percebeu e, pela primeira vez, decidiu explicar para ela. Isaura, ele começou. Preciso te contar uma coisa. Sobre a Clotilde e aquele problema que ela tinha quando pequena, de se arranhar dormindo. E assim, ali na mesa do café, meu pai contou tudo para minha mãe. Como ele tinha começado a roer minhas unhas para me proteger, como tinha continuado durante todos aqueles anos, como eu tinha descoberto. Esperava ver choque, talvez até raiva no rosto da minha mãe. Mas o que vi foi diferente. Quando meu pai terminou de falar, minha mãe ficou em silêncio por um momento, olhando para ele com os olhos marejados. Então, para minha surpresa, ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão grande e calejada do meu pai. Eu sabia, ela disse, a voz baixa. Sempre soube, Benedito. Foi a vez do meu pai parecer surpreso. Sabia? Como? Minha mãe deu um pequeno sorriso triste. Uma mãe sente essas coisas. Às vezes acordava de noite e percebia que você não estava na cama. Ouvia o assoalho ranger. Uma noite, te segui e vi você ajoelhado ao lado da cama da Clotilde. E nunca falou nada? Meu pai perguntou, a voz um pouco rouca. O que eu ia dizer? Você estava fazendo do seu jeito. Do jeito que achou melhor para proteger nossa filha. Ela apertou a mão dele. Não era o jeito que eu teria escolhido, mas... Funcionou, não foi? Ela parou de se machucar. Fiquei ali, testemunhando aquela conversa entre meus pais, sentindo uma mistura de emoções. Havia algo poderoso, quase sagrado naquele momento. A compreensão silenciosa entre eles, o perdão não verbalizado, o amor que existia além das palavras. Foi então que comecei a entender algo profundo sobre o amor, que ele nem sempre vem em formas bonitas ou socialmente aceitáveis. Que, às vezes, amar alguém significa fazer coisas estranhas, desconfortáveis, até assustadoras. Meu pai, um homem simples do campo, sem estudo, sem conhecimento de psicologia ou medicina, tinha encontrado, em seu desespero, uma solução completamente fora do comum para me proteger. E minha mãe, em sua sabedoria silenciosa, tinha permitido, tinha entendido. Aquela manhã marcou o início de uma nova fase em nossa família. Foi como se um peso tivesse sido removido, um segredo pesado demais para ser carregado sozinho, agora compartilhado e aceito por todos nós. Começamos a falar mais abertamente sobre coisas que antes eram mantidas em silêncio, sobre medos, sobre preocupações, sobre amor. Uma noite, algumas semanas depois, acordei com um pesadelo. Estava suando, o coração acelerado. Sem pensar muito, levantei da cama e fui até o quarto dos meus pais. Hesitei na porta, mas depois bati de leve. Ouvi a voz sonolenta do meu pai perguntando quem era. Sou eu, pai, respondi baixinho. Tive um pesadelo. Ouvi o barulho da cama e logo a porta se abriu. Meu pai estava lá, os cabelos desgrenhados de sono, os olhos semicerrados na penumbra. Tá tudo bem, filha? Ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Tá sim, respondi. Só queria que o senhor me ajudasse a cortar minhas unhas. Tenho medo de me arranhar de novo. Meu pai ficou parado por um momento, como se estivesse processando o que eu tinha dito. Então, sem dizer nada, ele assentiu e me seguiu até a cozinha. Acendeu o lampião e pegou a tesoura pequena que minha mãe usava para a costura. Com cuidado, cortou minhas unhas, uma por uma. Suas mãos enormes e calejadas seguravam as minhas com uma delicadeza surpreendente. Quando terminou, guardou a tesoura e apagou o lampião. No escuro da cozinha, disse simplesmente: Pronto, agora vai dormir tranquila. Antes de voltar para meu quarto, fiz algo que não fazia há muito tempo. Dei um abraço no meu pai. Ele ficou meio sem jeito, desacostumado com demonstrações de afeto,
mas depois de um momento, seus braços fortes me envolveram num abraço breve, mas cheio de significado. Obrigada, pai, sussurrei. Vá dormir, menina, ele respondeu, a voz embargada. Aquela noite foi um ponto de virada. O que antes era uma fonte de medo e confusão para mim, tinha se transformado em algo diferente. Uma compreensão mais profunda do amor, em todas as suas formas estranhas e imperfeitas. E mais importante, uma aceitação desse amor, mesmo quando ele vinha disfarçado de algo que à primeira vista parecia assustador. O clima em casa foi mudando aos poucos. Era como se aquele segredo revelado tivesse furado um abscesso que estava inflamado há anos. Doeu, saiu pus, mas depois veio o alívio. Meu pai voltou a sorrir mais, minha mãe parecia mais leve. Eu mesma comecei a dormir melhor, sem medo do que poderia acontecer durante a noite. Mas nem tudo era perfeito. Havia dias em que, ao cruzar com meu pai na sala, ainda sentia um leve desconforto, um rubor subindo pelo pescoço. Por mais que entendesse suas razões, por mais que aceitasse que foi um gesto de amor, ainda era estranho. Como explicar para as pessoas? Se alguém na vila ou na escola soubesse que meu pai entrava no meu quarto à noite e roía minhas unhas, o que pensariam? Era um segredo que tínhamos que guardar a todo custo, e foi justamente esse pensamento que me atormentou quando, num domingo após a missa, fui convidada para uma festa de aniversário de 15 anos da Rosinha Freitas, filha do dono do armazém da vila. Seria a minha primeira festa de moça, como dizia minha mãe. Clotilde vai precisar de um vestido novo, minha mãe comentou com meu pai, enquanto voltávamos da igreja. Não pode ir na festa da Rosinha com aquele vestido velho. Meu pai coçou a cabeça preocupado. Tá difícil de dinheiro, Isaura. A safra não foi boa esse ano. Eu posso reformar o meu vestido azul, minha mãe insistiu. Dá para ajustar no corpo da Clotilde, fazer uns babados novos. Vai ficar bonito. Meu coração bateu mais forte. Uma festa. Um vestido novo, ou quase. A chance de conviver com outras moças da minha idade, de talvez dançar com algum rapaz. Era tudo o que eu mais queria naquela idade. Durante a semana seguinte, minha mãe trabalhou no vestido. Suas mãos habilidosas transformaram o tecido azul claro em algo novo, com uma faixa de renda branca na cintura, um decote mais modesto, adequado para uma mocinha. Experimentei o vestido várias vezes, rodopiando na frente do pequeno espelho rachado que tínhamos no quarto. Mas na véspera da festa, algo aconteceu. Estava escuro, já passava da meia-noite. A casa toda dormia em silêncio. De repente, acordei com um sobressalto. Algo tinha me assustado, mas não sabia o quê. Fiquei deitada, tentando ouvir. O silêncio da noite era quebrado apenas pelos roncos do meu pai no quarto ao lado e pelo pio distante de uma coruja. Foi então que senti algo úmido em meus dedos. Virei a cabeça lentamente e vi a silhueta. Meu pai estava ali, ajoelhado ao lado da minha cama. Mesmo na escuridão, pude ver que seus olhos estavam fechados, sua respiração irregular. Ele segurava minha mão e estava roendo minhas unhas novamente. O choque foi como um banho de água fria. Ele tinha prometido parar, tinha jurado que não faria mais aquilo. E agora estava ali, quebrando sua promessa. "Pai!" exclamei, puxando minha mão. Ele pareceu despertar de um transe, olhando ao redor, confuso. "Clotilde, o que aconteceu?" "O senhor estava fazendo de novo", acusei, a voz trêmula de raiva e decepção. "Roendo minhas unhas, o senhor prometeu que ia parar." Ele olhou para minhas mãos, depois para suas próprias mãos, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Eu não... "O senhor mentiu para mim", continuei, as lágrimas começando a escorrer. "Disse que tinha parado, mas estava me enganando esse tempo todo." "Não, filha, eu juro." Ele tentou explicar, a voz rouca. "Eu parei mesmo. Não sei o que aconteceu. Acho que fiz dormindo." "Dormindo?" "Sim, às vezes ando dormindo, faço coisas sem perceber. Sua mãe já me contou que me levanto, mexo nas coisas, volto para a cama
e não lembro de nada no dia seguinte. Olhei para ele, cética. Sonambulismo? O senhor quer que eu acredite nisso? É verdade, filha, eu juro por Deus. Ele fez o sinal da cruz, algo que raramente fazia. Eu prometi que ia parar e parei mesmo. Mas parece que virou um costume tão forte que meu corpo faz mesmo quando estou dormindo. Ficamos em silêncio por um momento, apenas o som das nossas respirações preenchendo o quarto escuro. O que ele dizia fazia algum sentido. Lembrei-me das histórias que minha mãe contava sobre o compadre Zulmiro, que certa vez saiu andando dormindo e foi encontrado no meio da plantação de milho, de pijama. Se eu estivesse acordado, meu pai continuou, nunca teria feito isso. Você acredita em mim, não é? Havia uma súplica em sua voz, um desespero que nunca tinha ouvido antes. Este homem forte, calado, que raramente demonstrava emoção, agora parecia à beira das lágrimas. Acredito, pai, respondi finalmente. E era verdade. No fundo, sabia que ele não mentiria sobre algo assim. Não depois de termos conversado abertamente, não depois da promessa feita. Ele suspirou de alívio, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Vou achar um jeito de resolver isso, prometo. No dia seguinte, quando acordei, encontrei meu pai na cozinha, construindo algo com pedaços de madeira. Eram 2 tábuas finas, unidas por dobradiças feitas de couro. O que é isso, pai? Perguntei. É para você, ele respondeu, sem levantar os olhos do trabalho. Vai ajudar a proteger suas mãos durante a noite. Ele tinha criado uma espécie de caixa que, quando fechada, cobriria minhas mãos completamente. Havia pequenos furos para ventilação e um fecho que eu poderia abrir e fechar sozinha. Era rústico, mas funcional. Você coloca as mãos aqui dentro antes de dormir, explicou. Assim, mesmo que aconteça de novo, não vou conseguir alcançar suas unhas. Olhei para aquele objeto estranho, sentindo uma mistura de gratidão e constrangimento. Era a solução que ele tinha encontrado, o melhor que podia oferecer com seus recursos limitados e seu conhecimento simples. Obrigada, pai, murmurei. Naquela noite, seguindo as instruções dele, coloquei minhas mãos dentro da caixa de madeira antes de dormir. Foi estranho no começo, desconfortável, mas eventualmente consegui pegar no sono. Na manhã seguinte, acordei com as mãos ainda protegidas. O fecho estava intacto. Senti um alívio imenso. A solução tinha funcionado. Mas a noite da festa se aproximava e um novo pensamento me ocorreu. Como eu iria explicar esse estranho objeto para Ivete, que dormia na mesma cama? E se alguém mais visse? As meninas da vila iriam rir de mim, fazer perguntas que eu não poderia responder. Decidi que, só por uma noite, deixaria de usar a caixa. Afinal, que mal poderia fazer? Era apenas uma exceção para a noite da festa. O grande dia chegou. Minha mãe ajudou-me a me arrumar, penteando meus cabelos com água de açúcar para fixar os cachos, prendendo-os com fitas azuis que combinavam com o vestido. Passei um pouco de rouge que minha mãe guardava para ocasiões especiais. Um pouquinho de batom. Quando me olhei no espelho rachado, quase não me reconheci. Parecia uma moça de verdade, não mais uma menina. A festa foi mágica. A casa da Rosinha estava decorada com lanternas de papel colorido. Havia um gramofone tocando músicas animadas. As moças de um lado, os rapazes de outro, todos tímidos no começo. Mas logo, incentivados pelos adultos, começamos a dançar. Foi a primeira vez que dancei com um rapaz. Chico Penteado, filho do sapateiro, me tirou para dançar uma valsa lenta. Ele era mais velho, devia ter uns 18 anos, e cheirava a loção de barbear. Suas mãos eram macias, não calejadas como as do meu pai, e ele tinha um jeito delicado de conduzir. Você está bonita hoje, Clotilde, ele disse, enquanto rodávamos pelo salão improvisado. Senti meu rosto esquentar. Nunca um rapaz tinha me elogiado antes. Obrigada, respondi, olhando para baixo, com vergonha de encarar seus olhos castanhos. Dançamos mais 2 músicas e depois ele me levou para tomar um refresco de groselha. Conversamos sobre coisas simples,
o tempo, a escola, os planos para o futuro. Ele queria seguir o ofício do pai, mas sonhava em ter sua própria sapataria na cidade grande, em Curitiba, talvez. E você? Ele perguntou. O que quer fazer quando terminar a escola? Nunca tinha pensado muito nisso. Na nossa realidade, meninas como eu não tinham muitas opções além de casar e ter filhos. Talvez trabalhar como empregada em alguma casa de família na cidade, se tivesse sorte. Não sei, respondi honestamente. Talvez... Estudar mais? Ser professora, um dia? Ele sorriu, parecendo aprovar a ideia. Você seria uma boa professora. Tem paciência. Senti algo estranho no estômago, como borboletas voando. Era a primeira vez que alguém, fora da minha família, via algo de especial em mim, algum potencial. A festa continuou até tarde, e quando voltamos para casa, eu flutuava de felicidade. Não queria que aquela noite acabasse nunca. Deitei-me na cama, ao lado de Ivete, que já dormia profundamente, e fiquei revivendo cada momento, cada palavra trocada com Chico. Esqueci completamente da caixa de madeira. Esqueci de proteger minhas mãos. Não sei que horas eram quando acordei. A casa estava em completo silêncio. A lua entrava pela janela, iluminando parcialmente o quarto. E lá estava ele novamente. Meu pai, ajoelhado ao lado da minha cama, segurando minha mão, roendo minhas unhas. Desta vez, não gritei, não puxei a mão. Fiquei observando com o coração apertado. Seus olhos estavam fechados, sua respiração era profunda e regular. Ele realmente estava dormindo, agindo por puro instinto. Suavemente, toquei seu braço. Pai, sussurrei. Pai, acorde. Ele abriu os olhos lentamente, confuso. Quando percebeu o que estava fazendo, soltou minha mão como se ela queimasse. De novo, murmurou, a voz embargada. Meu Deus, de novo. Tudo bem, pai, disse tentando acalmá-lo. Não é culpa do senhor. O senhor estava dormindo. Ele balançou a cabeça, a vergonha e a culpa evidentes em seu rosto. Isso tem que acabar, Clotilde. Não posso continuar assim. Amanhã usamos a caixa de madeira, prometi. Foi erro meu. Devia ter usado hoje, mas... por causa da festa. Meu pai levantou-se, parecendo tomar uma decisão difícil. Não, não é você que tem que se adaptar. Sou eu que preciso parar com isso. Na noite seguinte, quando todos já tinham se recolhido, ouvi barulho vindo da cozinha. Levantei-me silenciosamente e fui ver o que era. Encontrei meu pai sentado à mesa, amarrando suas próprias mãos com cordas. Pai, o que o senhor está fazendo? Perguntei assustada. Garantindo que não vou fazer aquilo de novo, ele respondeu determinado. Vou amarrar minhas mãos todas as noites antes de dormir. Assim, mesmo que eu levante dormindo, não vou conseguir pegar suas mãos nem roer suas unhas. Fiquei olhando para aquele homem, meu pai, sacrificando seu próprio conforto por mim. As cordas estavam apertadas nos pulsos, deixando marcas vermelhas na pele. Pai, isso vai machucar o senhor, protestei. Melhor assim do que continuar com isso. Um dia você vai casar, ter sua própria casa, e eu vou invadir sua casa de noite para roer suas unhas? Não, Clotilde, isso precisa acabar agora. Havia uma determinação em sua voz que não admitia contestação. Ele tinha razão. O que começara como um gesto de proteção tinha se transformado em algo mais complexo, um hábito arraigado, quase uma obsessão. Naquela noite, meu pai dormiu com as mãos amarradas. Na manhã seguinte, quando foi lavar o rosto, vi as marcas profundas das cordas em seus pulsos. Doeu em meu coração ver aquilo, saber que ele estava se machucando por minha causa. Foi o momento em que percebi que precisávamos de ajuda. Não podíamos resolver isso sozinhos. Mãe, chamei, enquanto lavávamos a roupa. Precisamos levar o pai para ver um médico de verdade, não um curandeiro. Minha mãe hesitou quando falei em levar meu pai ao médico. Na nossa realidade, procurar um médico de verdade, formado, era algo quase impensável para pessoas como nós. Era caro, era longe, e muitos ainda acreditavam mais nos curandeiros e benzedeiras da região do que na medicina dos doutores. Não temos dinheiro para isso, Clotilde.
minha mãe argumentou, torcendo um lençol molhado com força. E seu pai nunca vai aceitar. Ele está se machucando, mãe, insisti. As cordas deixam marcas nos pulsos dele todas as manhãs. E mesmo assim, às vezes ele consegue soltar as mãos durante a noite. Era verdade. Apesar dos esforços do meu pai, algumas noites ele ainda conseguia, em seu estado de sonambulismo, desatar os nós e vir até meu quarto. Eu acordava com ele ajoelhado ao lado da minha cama, roendo minhas unhas, mesmo contra sua própria vontade consciente. Era como se duas pessoas diferentes habitassem o mesmo corpo, o Benedito diurno, que fazia de tudo para parar com aquele hábito estranho, e o Benedito noturno, que não conseguia evitar. Foi Ivete quem nos deu a solução. O Dr. Mateus, ela sugeriu durante o jantar, alguns dias depois. Ele atende de graça na igreja, uma vez por mês. Vem de Ponta Grossa para cuidar dos pobres. Meus pais se entreolharam. O Dr. Mateus era conhecido na região. Era um médico já idoso, de barba branca e olhos bondosos, que dedicava um domingo por mês para atender gratuitamente os mais necessitados, na sala dos fundos da igreja. Dizia-se que ele fazia isso como penitência, para compensar algum erro grave do passado. Quando ele vem de novo? Meu pai perguntou, surpreendendo a todos. Domingo que vem, respondeu Ivete, que sabia de tudo o que acontecia na comunidade. Mas tem que chegar cedo, forma fila desde antes do amanhecer. Meu pai assentiu, sem dizer mais nada. Mas no domingo seguinte, bem antes do sol nascer, ele nos acordou. Vamos, disse simplesmente. E lá fomos nós, toda a família, andando pela estrada escura, iluminados apenas por um lampião a querosene. Chegamos na igreja quando o céu começava a clarear. Já havia algumas pessoas na fila. Uma mãe com um bebê doente, um velho com tosse persistente, uma jovem grávida com olheiras profundas. Esperamos pacientemente. Quando o sol já estava alto no céu, finalmente chegou nossa vez. A sala dos fundos da igreja era pequena e simples. Uma mesa de madeira servia de escrivaninha para o Dr. Mateus, um homem de uns 70 anos, com uma barba branca bem aparada e óculos redondos na ponta do nariz. O que os traz aqui hoje? Ele perguntou com voz calma, olhando para nossa família. Meu pai, homem de poucas palavras, não sabia como começar. Ficou ali, retorcendo o chapéu nas mãos, olhando para o chão. É meu pai, doutor. Decidi tomar a iniciativa. Ele tem um problema. Ele anda dormindo. Sonambulismo? O médico perguntou, ajeitando os óculos. Sim, isso mesmo, confirmei, aliviada por ele entender tão rapidamente. Mas não é só andar. Ele faz coisas específicas. O médico olhou para meu pai com interesse renovado. Que tipo de coisas, senhor? Meu pai limpou a garganta, desconfortável. Eu vou até o quarto da minha filha e ruo as unhas dela, enquanto ela dorme. Houve um momento de silêncio. O médico não demonstrou surpresa ou julgamento, apenas fez uma anotação em seu caderno. Isso acontece há quanto tempo? Começou quando ela era pequena, meu pai explicou ganhando coragem. Ela se arranhava durante o sono, se machucava feio. Comecei a cortar as unhas dela enquanto dormia, para evitar que se ferisse. Mas usar tesoura acordava ela, então comecei a roer. Com o tempo, virou um hábito. Mesmo depois que ela parou de se arranhar, eu continuei. E quando o senhor descobriu que fazia isso enquanto dormia? O médico perguntou, com interesse científico no olhar. Faz alguns meses, meu pai respondeu. Minha filha me flagrou no quarto dela, roendo as unhas dela durante a noite. Prometi parar, mas percebi que continuava fazendo, mesmo sem lembrar. Estou amarrando minhas mãos antes de dormir, mas às vezes consigo soltar os nós sem perceber. O Dr. Mateus olhou para os pulsos do meu pai, onde as marcas das cordas eram visíveis. Ele pediu para examinar meu pai mais detalhadamente. Verificou seus olhos, ouviu seu coração, mediu sua pressão com um aparelho que nunca tínhamos visto antes. Depois, voltou a sentar-se e nos olhou com seriedade.
O que o senhor tem é, de fato, sonambulismo associado a um comportamento compulsivo, explicou. Não é comum, mas também não é inédito. Já vi casos semelhantes, embora com manifestações diferentes. Uma senhora que preparava o café de madrugada e não se lembrava, um homem que reorganizava os móveis da casa enquanto dormia. Tem cura, doutor? Minha mãe perguntou, apreensiva. Não é exatamente uma doença, senhora, mas um distúrbio do sono que pode ser controlado, ele esclareceu. Vou receitar um medicamento que vai ajudar seu marido a ter um sono mais profundo e menos agitado. Também vou orientar algumas mudanças na rotina. Ele escreveu uma receita num papel e entregou para meu pai. Este remédio precisa ser tomado todas as noites, meia hora antes de dormir. Não é barato, mas vou lhes dar algumas amostras que tenho comigo para começar o tratamento. Também recomendo que o senhor evite cafeína. Não tome café ou mate depois das 4 da tarde. E, principalmente, reduza o estresse. Estresse? Meu pai perguntou, sem entender bem a palavra. Preocupações, angústias, problemas que o deixam ansioso, explicou pacientemente o doutor. Quanto mais tranquilo o senhor estiver antes de dormir, menos chances de episódios de sonambulismo. Ao sairmos do consultório improvisado, carregávamos uma pequena caixa com frascos de remédio, suficiente para um mês, e um papel com instruções detalhadas. Era a primeira vez que meu pai consultava um médico de verdade, e ele parecia ao mesmo tempo esperançoso e desconfiado. Será que isso vai funcionar mesmo? Ele perguntou, olhando para os frascos. Temos que tentar, Benedito, minha mãe respondeu, determinada. Não pode continuar do jeito que está. Naquela mesma noite, meu pai tomou o primeiro comprimido, seguindo rigorosamente as instruções do Dr. Mateus. Também evitou tomar chimarrão após o almoço, algo que nunca tinha feito antes. Depois do jantar, em vez de fumar seu cigarro de palha olhando as estrelas, ele se sentou na sala enquanto minha mãe lia em voz alta trechos da Bíblia, uma das recomendações do médico para acalmar a mente antes de dormir. Aquela primeira noite foi tranquila. Acordei várias vezes, esperando ver a silhueta do meu pai ao lado da cama, mas ele não apareceu. Quando o sol nasceu, fui até o quarto dos meus pais e vi meu pai ainda profundamente adormecido, um sono calmo como não tinha há muito tempo. As semanas seguintes trouxeram uma mudança notável em nossa casa. Meu pai dormia melhor, não vagava mais pela casa durante a noite. O clima de tensão que havia se instalado entre nós desde a descoberta do seu hábito noturno começou a se dissipar, substituído por uma sensação de alívio e esperança. Mas o verdadeiro ponto de virada não foi o remédio ou as mudanças na rotina. Foi algo completamente inesperado. No início de junho, quase 2 meses depois da nossa visita ao Dr. Mateus, recebi um bilhete na escola. Era de Chico Penteado, o rapaz com quem tinha dançado na festa de 15 anos da Rosinha. Clotilde, preciso falar com você. Me encontre no cruzamento depois da aula. É importante. Chico. Meu coração acelerou ao ler aquelas palavras escritas numa caligrafia caprichada. O que Chico poderia querer comigo? Não tínhamos nos falado desde a festa, embora às vezes nos cruzássemos na vila e trocássemos olhares tímidos. Quando as aulas terminaram, fui até o cruzamento indicado, as pernas trêmulas de nervosismo. Chico já estava lá, encostado numa árvore, parecendo tão nervoso quanto eu. Oi, Clotilde, ele cumprimentou, tirando o chapéu. Obrigado por vir. O que aconteceu? Perguntei curiosa. É que... Ele começou, hesitando. Consegui um emprego, na sapataria do senhor Mendes, em Ponta Grossa. Vou ser aprendiz dele, com chance de ser sócio depois. Isso é ótimo, Chico, exclamei, sinceramente feliz por ele, embora uma pontada de tristeza me atingisse ao pensar que ele iria embora. Sim, é uma grande oportunidade, ele continuou, retorcendo o chapéu nas mãos. Mas antes de ir, queria te perguntar uma coisa. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Seu pai, ele permitiria que eu te escrevesse cartas?
E que você me respondesse. A pergunta me pegou de surpresa. Cartas? Isso significava que Chico queria manter contato, que se importava comigo o suficiente para isso. Eu acho que sim, respondi, sentindo o rosto esquentar. Posso perguntar para ele. Por favor, pergunte, Chico pediu, os olhos cheios de esperança. Eu gostei muito de você, Clotilde. Não quero perder o contato só porque vou mudar de cidade. Aquela noite, durante o jantar, criei coragem e contei para meus pais sobre o pedido de Chico. Esperava resistência, especialmente do meu pai, sempre tão protetor. Mas, para minha surpresa, ele apenas assentiu. O rapaz penteado? É de boa família, ele comentou, entre garfadas de arroz com feijão. Trabalhador, respeitador, se ele quiser te escrever, não vejo problema. Minha mãe sorriu discretamente, trocando um olhar cúmplice comigo. Era a primeira vez que meu pai me tratava como uma moça, não mais como uma criança que precisava ser protegida a todo custo. No dia seguinte, dei a resposta a Chico. Seu rosto se iluminou com um sorriso que fez meu coração pular. Vou te escrever toda semana, ele prometeu, segurando minhas mãos brevemente. E quando estiver estabelecido lá com um bom emprego, quem sabe você possa vir me visitar, com a permissão dos seus pais, claro. A ideia de ir até Ponta Grossa, de ver Chico na cidade grande, era ao mesmo tempo assustadora e excitante. Uma possibilidade que nunca tinha considerado antes se abria na minha frente, como uma porta para um mundo novo. Chico partiu para Ponta Grossa na semana seguinte. Como prometido, suas cartas começaram a chegar regularmente. No começo, eram cartas simples, contando sobre a viagem, a cidade, o novo emprego. Depois, foram se tornando mais pessoais, com declarações de saudade e frases que faziam meu coração acelerar. Cada carta que chegava era um evento em nossa casa. Meu pai, que mal sabia ler, pedia para eu ler em voz alta, omitindo, claro, as partes mais românticas. Ele parecia genuinamente interessado na vida de Chico na cidade, nas oportunidades que surgiam, nas histórias que ele contava. Um dia, após ler mais uma carta, meu pai fez um comentário que mudou tudo. Esse rapaz tem futuro. E você também poderia ter, Clotilde. Olhei para ele sem entender bem. Você é inteligente, filha. Sempre foi. Aqui na roça não tem chance de estudar mais, de crescer. Mas na cidade... Minha mãe, que costurava em silêncio perto da janela, levantou a cabeça, tão surpresa quanto eu, com aquelas palavras. O que o senhor está dizendo, pai? Perguntei, hesitante. Estou dizendo que talvez seja a hora de você seguir seu caminho. Lá em Ponta Grossa tem escola normal, para formar professores. Você sempre disse que queria ser professora, não é? Era verdade. Desde pequena, eu brincava de escolinha com meus irmãos mais novos. Era um sonho distante, que nunca achei que poderia realizar. Mas como? Perguntei, ainda incrédula. Não temos dinheiro para isso. Tenho guardado um pouco, meu pai revelou. Não é muito, mas dá para começar. E tem a prima da sua mãe, a Leonora, que mora lá em Ponta Grossa. Ela já disse várias vezes que você podia ficar com ela se quisesse estudar na cidade. Você me deixaria ir? Perguntei, a voz embargada pela emoção. Meu pai ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos em algum ponto distante. Quando falou, sua voz estava carregada de emoção contida. Passei a vida tentando te proteger, Clotilde. Às vezes, de jeitos estranhos, que nem eu mesmo entendia direito. Mas percebi que não posso te proteger de tudo, para sempre. Em algum momento você precisa seguir seu próprio caminho, e acho que esse momento chegou. Naquela noite deitada na cama, não conseguia dormir de tanta excitação. Ponta Grossa, escola normal, a possibilidade de ver Chico regularmente. Era como se um mundo inteiro de possibilidades tivesse se aberto à minha frente, e tudo começou com aquele momento estranho, assustador, quando flagrei meu pai roendo minhas unhas durante a noite. Se aquilo não tivesse acontecido, se não tivéssemos sido forçados a confrontar aquele hábito estranho,
Se não tivéssemos procurado ajuda médica, talvez meu pai nunca tivesse encontrado a paz interior necessária para me deixar ir. Nas semanas seguintes, os preparativos para minha mudança tomaram conta da casa. Minha mãe costurou novas roupas, mais adequadas para a cidade. Meu pai economizou cada centavo para ajudar com as despesas iniciais. Ivete me emprestou seus poucos livros para que eu pudesse estudar antes mesmo de começar as aulas. E assim, num dia claro de agosto de 1970, embarquei no ônibus que me levaria de Jaguariaíva a Ponta Grossa. Tinha 16 anos e uma mala de papelão com tudo o que possuía. Na plataforma, meu pai segurou minhas mãos, aquelas mesmas mãos cujas unhas ele costumava roer durante a noite, e disse com a voz embargada: "Vai, filha, seja feliz. E lembra que sempre tem um lugar para você aqui em casa." O ônibus partiu, levando-me para uma vida completamente diferente da que tinha conhecido até então. Deixava para trás não apenas minha família, mas também o medo, a confusão e o constrangimento que tinham marcado aquele estranho período da minha vida. Foi só anos mais tarde, já adulta, formada e casada com Chico, que entendi completamente o sacrifício que meu pai tinha feito ao me deixar partir. Para um homem como ele, criado com a ideia de que o lugar das mulheres era em casa, protegidas pela família, me enviar para a cidade grande foi um ato de amor tão profundo e desafiador quanto aquele hábito estranho de roer minhas unhas para me proteger. E foi assim que aquele momento de choque e horror, quando descobri meu pai ajoelhado ao lado da minha cama, se transformou no catalisador da maior mudança da minha vida, a que me levou da pequena Jaguariaíva para o mundo, da ignorância para o conhecimento, do medo para a liberdade. Hoje, quando olho para trás, para aquela menina de 16 anos que embarcou num ônibus com uma mala de papelão e o coração cheio de sonhos e medos, mal acredito na vida que construí. Vivo aqui em Itapeva há quase 50 anos agora. Vim para cá depois que Chico e eu nos casamos. Ele tinha conseguido montar sua própria sapataria, primeiro em Ponta Grossa, depois aqui, e eu, já formada na escola normal, consegui uma vaga como professora primária na escola municipal. Nossa casa fica numa rua tranquila, com um quintal onde plantei minhas flores e ervas. É uma casa simples, mas confortável, com 3 quartos, um para nós, outro que foi dos nossos filhos e agora recebe os netos quando vem nos visitar, e um terceiro onde montei um pequeno ateliê de bordados, que é minha paixão desde a aposentadoria. Chico já se foi, faz 5 anos. Um ataque do coração, rápido e sem aviso. Estávamos planejando uma viagem para o litoral, para comemorar nossas bodas de ouro. Ele não chegou a ver nosso neto mais novo nascer. Mas foi um bom marido, um bom pai, e tivemos uma vida feliz juntos. Sinto sua falta todos os dias, especialmente nas manhãs de domingo, quando ele costumava trazer pão quentinho da padaria e fazíamos café da manhã juntos, ouvindo o programa de música caipira no rádio. Nossos 3 filhos já estão criados, com suas próprias famílias. Helena, a mais velha, é médica em Curitiba. Roberto seguiu os passos do pai e tem uma fábrica de calçados em São Paulo. E o caçula, Benedito, nome dado em homenagem ao meu pai, é professor universitário em Londrina. Tenho 5 netos que são a luz da minha vida. Quando vêm me visitar, encho a casa de biscoitos e bolos e contamos histórias até tarde. Meus pais viveram até idade avançada. Minha mãe partiu primeiro, aos 82 anos, dormindo tranquilamente. Meu pai a seguiu 2 anos depois, aos 86. Ele nunca mais teve episódios de sonambulismo depois que comecei o tratamento com o Dr. Mateus. Aquele médico bondoso que atendia de graça na igreja foi uma bênção em nossas vidas. Não só tratou meu pai, mas também me incentivou a estudar, a seguir o caminho da educação. Lembro com carinho dos meus anos em Ponta Grossa. A prima Leonora foi como uma segunda mãe para mim. Sua casa, pequena mas acolhedora, virou meu lar durante os anos de estudo. Ela me ensinou muito sobre a vida na cidade, sobre como me portar, como falar sem o sotaque carregado do interior que fazia as outras moças rirem de mim nos primeiros dias,
E, claro, facilitou meus encontros com Chico, sempre devidamente acompanhados, como mandava o costume. A escola normal foi uma revelação. Nunca imaginei que poderia aprender tanto, que o mundo do conhecimento fosse tão vasto. Estudei com afinco, sempre entre as primeiras da classe. A matemática era difícil, mas compensava com boas notas em português e história. Quando me formei, em 1973, meus pais vieram para a cerimônia. Ver meu pai, vestido com seu único terno, orgulhoso, aplaudindo quando recebi meu diploma, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Nossas vidas seguiram caminhos que nunca imaginei naquela casa simples em Jaguariaíva. Meus irmãos também prosperaram, cada um à sua maneira. Geraldo herdou a pequena propriedade dos meus pais e conseguiu ampliar a produção, com técnicas modernas que aprendeu em cursos do governo. Ivete casou-se com um comerciante da cidade e ajudou a expandir o negócio dele. Os gêmeos, Tarcísio e Teolinda, mudaram-se para São Paulo ainda jovens, em busca de oportunidades. Hoje, minha rotina é tranquila e cheia de pequenas alegrias. Acordo cedo, com o canto dos pássaros, e faço meu café forte. Cuido das plantas do jardim antes do sol ficar muito quente. Às terças e quintas, vou à igreja, onde faço parte do grupo de bordadeiras que produz peças para vender em benefício das obras sociais da paróquia. Às quartas, dou aulas de reforço para crianças com dificuldades de aprendizagem, voluntariamente, na biblioteca municipal. Nos fins de semana, recebo visitas, amigos, ex-alunos, familiares que moram perto. Tenho uma vida simples, mas plena. Quando penso em tudo o que vivi, nas dificuldades que enfrentei, no caminho percorrido desde aquela menina assustada que descobriu o pai roendo suas unhas durante a noite, sinto uma imensa gratidão. Aquele momento que parecia tão terrível, tão confuso, acabou sendo o ponto de partida para uma vida que superou todas as minhas expectativas. E sabe o que é mais curioso? Hoje entendo meu pai de uma forma que jamais imaginei que entenderia. O amor de pai e mãe às vezes toma formas estranhas, tortas, que só compreendemos quando nós mesmos nos tornamos pais. Quando minha filha Helena era pequena e tinha pesadelos frequentes, peguei-me várias vezes entrando no quarto dela de madrugada, só para verificar se estava tudo bem, ajeitando seus cobertores, afastando o cabelo de seu rosto. O amor, aprendi, nem sempre vem em embalagens bonitas e convencionais. Às vezes, ele é estranho, desajeitado, até assustador à primeira vista. Mas, no fundo, é amor. E é isso que importa. Agora, enquanto bordo essas toalhas que serão vendidas no bazar da igreja, com estas mãos enrugadas pelo tempo, com estas unhas bem cuidadas que nunca mais foram roídas, nem por mim, nem por ninguém, sinto paz. A vida nos leva por caminhos inesperados, nos apresenta desafios que parecem insuperáveis, mas também nos oferece soluções, saídas, recomeços. Sou grata por cada momento, cada escolha, cada pessoa que cruzou meu caminho. Até mesmo por aquele susto, naquela noite de tempestade, quando descobri meu pai ajoelhado ao lado da minha cama. Foi o começo de tudo. O começo da minha libertação, da minha jornada, da mulher que me tornei. Sabe, meus queridos, quando olho para trás, para toda a história que acabei de contar, percebo que a vida é mesmo um livro de surpresas. As páginas que parecem mais escuras, mais difíceis de ler, muitas vezes acabam sendo aquelas que mais nos ensinam, que nos levam aos capítulos mais bonitos que virão depois. Aquela noite de tempestade, quando descobri meu pai ajoelhado ao lado da minha cama, poderia ter sido apenas um momento de terror, de vergonha, de mal-entendido. E por um tempo, foi. Mas olhando agora, com os olhos de quem já viveu tantos invernos e verões, vejo que foi um ponto de virada na minha vida. Foi ali que começou o caminho que me levaria para fora daquela casa simples em Jaguariaíva, para os estudos, para o encontro com Chico, para a profissão que amei, para os filhos que criei, para a vida que construí. O amor nem sempre vem em embalagens bonitas e arrumadas. Às vezes ele é torto, desajeitado, até estranho aos olhos dos outros.
Meu pai roendo minhas unhas durante a noite para me proteger de mim mesma é um exemplo disso. Um amor primitivo, instintivo, que não sabia se expressar de outra forma, e isso me ensinou muito sobre ser mãe, sobre ser avó. Aprendi que amar é, muitas vezes, fazer o que é necessário, mesmo que não seja compreendido no momento. É proteger mesmo quando dói. É soltar as mãos quando chega a hora de partir. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia, como diz um ditado antigo. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada ou alegria vivida intensamente. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Quando me vi naquela encruzilhada, entre o medo do desconhecido e o conforto do familiar, escolhi acreditar que havia um futuro melhor me esperando, mesmo sem saber exatamente qual seria. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo nos momentos mais difíceis. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Minha história não é sobre o que aconteceu comigo, mas sobre como escolhi responder a isso. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança contra as adversidades que a vida nos impõe. Se você está passando por um momento difícil agora, lembre-se, cada problema, cada angústia tem seu tempo certo para passar. Não desista de si mesmo. Busque ajuda quando precisar. Converse com amigos, familiares ou profissionais que possam te apoiar. Em cada país, em cada cidade, existem pessoas e organizações preparadas para ajudar. E se você conhece alguém que esteja sofrendo, estenda sua mão. Às vezes, um simples gesto de carinho, uma palavra de apoio, pode mudar tudo para quem está perdido na escuridão. A dignidade humana e o respeito são valores que transcendem fronteiras e culturas. Juntos, como uma grande família humana, podemos fazer a diferença na vida uns dos outros. Cada pequeno gesto de gentileza é como uma pedra jogada em um lago. As ondas se expandem muito além do que podemos ver. E antes de me despedir, queria pedir um favor especial. Se essa história tocou seu coração, se de alguma forma ela fez sentido para você, por favor, clique em gostei e se inscreva neste canal. Compartilhe também com alguém que possa precisar ouvir estas palavras. Faça isso agora, meu querido, porque a cada dia que passa, alguém por aí está precisando ouvir que é possível superar seus medos mais profundos. E nos comentários, deixe apenas uma palavra: gratidão. Quero ver quantas pessoas chegaram até aqui, quantas pessoas realmente ouviram essa história de superação até o final. Essa simples palavra será nosso código secreto, um laço invisível que nos unirá através das telas. Afinal, a gratidão é o sentimento que mais transforma nossas vidas. Sou grata pela vida que tive, pelos desafios que enfrentei, pelas pessoas que amei, e sou grata por você, que dedicou seu tempo a escutar as memórias desta senhora de cabelos brancos.